Nós estamos falando sobre a política, mas e os impactos na economia? Os impactos desta troca que o governo federal realizou. Eu converso agora com o doutor em economia pela Universidade de Minnesota, Arilton Teixeira. Arilton, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, eu agradeço aí o convite, é um prazer participar. Hoje, falando em economia, o Tesouro Nacional divulga o resultado das contas do governo central em fevereiro. O ministro da Economia divulga os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de fevereiro às 11h30 da manhã, está quase da hora, a gente está acompanhando. O Paulo Guedes, ministro da Economia, comenta esses números. O que a gente pode esperar disso hoje? Olha, na verdade o CAGED aí que você está, ele já saiu, né? Deu 400 mil. Aí, saiu? 400K. Isso significa o quê? Olha, é um excelente número, só para você ter uma ideia, no mês anterior, esse é referente a fevereiro, né? O mês anterior foi 260. Se você olhar os últimos, dezembro foi negativo. Então você está olhando a sinalização de que a economia está acelerando. Isso é um excelente sinalizador, né? Criação de emprego, gera renda, gera consumo das famílias e puxa a economia, né? Então, essa é uma boa sinalização. O problema todo nosso é a questão da vacinação, que está indo muito lenta, né? Se a gente olhar alguns países aqui, mesmo os países latinos aqui, como o Chile, eles estão indo muito bem. Então, eu acho que essa é a principal preocupação. Toda vez que a gente tiver de fazer os fechamentos, como está ocorrendo no momento, puxar feriados e fechar a cidade, isso impacta negativamente na economia, isso aí tende a reduzir emprego, né? E, consequentemente, afeta a expectativa das famílias, as famílias ficam com medo de perder emprego, começam a consumir menos. Então, tudo isso aí é uma cadeia, né? Um ciclo que vai um puxando o outro, e seria ruim porque nós estamos em recuperação desde o final do ano passado. Então, a economia está vindo recuperando, seria interessante manter isso, e para isso não tem outra coisa, é acelerar a vacinação, que é a única coisa que pode reduzir aí novos casos e severidade dos casos, né? A vacina ela é muito eficiente. Sim. E foi bom o senhor falar sobre esses números, né? Mas, na verdade, esses números refletem a realidade de fevereiro, onde nós não tínhamos tantos casos como março. Então, assim, mostra que o Brasil estava num caminho, vinha num crescimento, uma perspectiva boa, porém, com essas medidas restritivas, a gente volta a estaca zero? Olha, não é voltar a estaca zero, né? Não vai ser no volume, nem vai ser na dimensão, o prazo de fechamento da cidade não é similar ao que nós fizemos no ano passado, em março do ano passado. Mas, com certeza, você está começando a acelerar e você dá um tranco na economia, e isso tem consequências, sim. Vamos lá. Imagina você aí, pequeno comércio, que está aí preparando para retomar, né? Aí você volta, contrata, planeja, aí vem o Estado, o governo e manda fechar. A próxima vez que você reabrir, você vai pensar duas vezes se vale a pena ou não, você vai esperar mais. Então, essas medidas de stop and go aí que estamos indo aí, não seriam boas para a expectativa, para o planejamento e para a retomada da economia. Então, isso deveria ser feito de uma forma um pouco mais, digamos, teria que ter tido um planejamento. E aí a gente volta aí à questão da vacinação, né? A única coisa agora que nós temos que fazer é acelerar a vacinação, tá? Para que, de novo, os números de novos casos caiam, demanda sobre o setor de saúde caia, né? E a severidade desses casos caia também. Então, assim, menos pessoas ficam doentes e quem fica doente não fica tão severo. Isso aí reduz aí a demanda e a pressão sobre o setor de saúde e permite que a economia volte aí a tentar operar de forma, digamos, normal, né? Arilton, sim. No âmbito do governo federal, o impasse no orçamento, né, preocupa o mercado e tem prejudicado o mercado. Doutor, nós vamos acompanhar agora a Denise Campos de Toledo, que ela tem informações, ela faz uma análise deste cenário. Acompanhe comigo. Desde a semana passada, um dos fatores que mais estão pesando é o orçamento aprovado pelo Congresso, como explica Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, que vê o Brasil no pior ambiente possível para um país em desenvolvimento, ainda sob o risco de ações populistas do governo. Um país que não gera riqueza, em função, inclusive, da pandemia, diga-se de passagem, mas não tem
de onde tirar recursos. O economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, também ressalta os problemas de origem na aprovação do orçamento, que ele considera impraticável. Os parlamentares preservaram as emendas e contaram com cortes de despesas difíceis de serem confirmados. O governo poderá contar com cerca de 49 bilhões e meio de reais para investimentos e custeio da máquina estatal, sendo que nas estimativas da IFE haverá necessidade de bloqueio de 31,9 bilhões de reais para não estourar o teto de gastos. É um imbróglio jurídico agora que vai precisar ser resolvido para que o orçamento volte para a terra, quer dizer, ele saia da estratosfera e volte para a terra, porque esse orçamento que foi aprovado, existe aquela frase surrada que a gente conhece, que é de que o orçamento é uma peça de ficção, mas acho que de fato dessa vez essa frase está valendo bastante. A maior parte das trocas ministeriais foi anunciada após o fechamento dos negócios. A saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores até gerou uma expectativa positiva pela possibilidade de melhoria nas relações do Brasil com os principais parceiros comerciais que ainda podem ajudar na aquisição de vacinas, como Estados Unidos e China. Mas o dólar encerrou os negócios em alta de 0,44%, cotado a R$ 5,766. Doutor, e nesta terça-feira, como o mercado está reagindo a isso? Como o senhor vê essa mudança de cadeiras? Olha, a mudança ela pode ser vista do ponto positivo, que é o governo ficar mais em contato com o Congresso e ter membros do Congresso no governo, particularmente aí a coordenação política, que é o que está sendo muito discutido. Mas o que eu acho fundamental aqui é uma sinalização. O presidente ele tem que tomar a decisão do que ele quer. Ele quer gastar muito e não quer fazer reforma. O ano passado, nós passamos o ano inteiro com 3 reformas lá dentro do Congresso que ele não gosta de conversar sobre ela. É a PEC 186, que foi recentemente aprovada, completamente desfigurada, a PEC 187 e a 188, além da reforma administrativa. Veja bem, nós temos gastos muito fortes no setor público. Não é que o setor público tem muito funcionário, não é público, não. Eles ganham demais, muito acima do que cabe dentro do orçamento brasileiro, né? As pessoas têm que entender. O brasileiro, ao pagar seus impostos, ele financia a máquina pública. Ora, se o brasileiro tem renda pequena, então ele só pode financiar a máquina pública com pessoas recebendo salários condizentes com a realidade brasileira. Essa é o nexo que nós perdemos há algum tempo. O setor público brasileiro vive na Ilha da Fantasia, chamada de Brasília. Nosso legislativo é extremamente caro, o nosso judiciário é extremamente caro, alguns já falam aí, é o judiciário mais caro do planeta, e nós não fizemos as reformas. Então, como é que seria o caminho para você passar por esse período? Você distribui os custos do ajuste. Por exemplo, se o setor privado for obrigado a fechar e os trabalhadores do setor privado reduziram o seu salário, nada mais justo que o setor público, onde o risco é zero, tá, para o funcionário, também vá para casa, fique em casa, mas também tenha corte de salário. Isso não foi feito. Essa PEC 186, que deveria ter sido votada o ano passado, permitiria financiar isso. Não foi. O presidente não demonstra interesse em cortar esses privilégios brasilianos aí, tá? Da Ilha da Fantasia, e agora ele está nessa situação. Todos querem gastar mais, o presidente quer gastar mais e o Congresso está querendo gastar mais. E aí eles estão indo para isso aí. E é um momento de muita economia em função de toda a crise que nós estamos vivendo da pandemia. E aí eu queria agradecer ao doutor em Economia da Universidade de Minnesota, Arilton Teixeira. Arilton, obrigado pelo nosso bate-papo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Tá ok, muito obrigado, um prazer. Estamos aí, até a próxima. Obrigado.